Koema, koema, nyanderu tupa, nyandembau arekber, rejareko petei, au, akuru breko au, nyechino nyanderede, tobeko aren, petein pinyandekoi, petein, nyechino jareko koe, tobeto impona, koe, ipona, sebutani, ugupokere jarit, koe, de mirami, nyechinore koe, cheru, tupa, koere, agujivet, agujivet. Governo Federal, através do Plano Nacional Aldir Blanc, com financiamento do Procultura RS, apresenta uma produção, outro acontecimento e sem início, sem fim. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede, um ciclo de entrevistas em formato podcast em que Brisa Flow e Idia Ruri Terena recebem personalidades da arte indígena contemporânea, debatendo sobre o cenário atual das artes dos povos originários e tecem redes de pensamentos e ações coletivas. Começa agora a segunda edição de Nhétiro, Artes Indígenas em Rede. Neste episódio, recebemos Joseca Yanomami, artista e desenhista da região do Demini, divisa entre os estados do Amazonas e de Roraima. Joseca compartilha como sua trajetória artística começou na floresta, desenhando na areia com gravetos. Ele nos conta que sua obra é a própria luta do povo Yanomami, pois, ao verem os desenhos, as pessoas devem acordar e abrir o pensamento para defender a terra-floresta. Também discutimos como o criador, Omama, foi o primeiro artista e como o corpo limpo, puro, sem poluição, é essencial para ver os espíritos e sonhar claramente, diferente do interior poluído dos brancos. Começa agora o episódio O Canto dos Xamãs. Bom dia, obrigado por aceitarem a gente poder conversar um pouco hoje sobre o trabalho do Joseca, o artista Yanomami Joseca, e o Daniel Jabra, antropólogo e agente empresário do nosso artista Yanomami. Então, eu queria pedir para o Joseca se apresentar primeiramente, pode ser na língua dele, Yanomai mesmo, para começar a gente poder escutando eles falando, se apresentando mesmo. Patan, kami aqui José Canharracua, Yanomaya, desenho Tatimaya, kami a pura ipa temini uriha ya pura Amazona uriha, haya pura yaro kami a ya happy utup ua marewa te haya pehi Shari Plariui, Yakutana, Ya Kiang, Ipatuliha, Ipa Yakiang, Sekolah Kua, Toti Kua, Kutain, Kamia Piawi, Shapili at Tal, Shapili Ab Utub, Nones Urman, Yatup Nayatal. Chabli atwa toal yahen chapli atwa toal maki kamian chapli ap kapal kuayal chapli ap desenho woman na yakaptal maki e ai. Meu nome é Joseca, sou Yanomami, sou artista. Eu moro na região do Demini, no Amazonas. É lá que eu vivo, que eu me tornei artista e que eu faço esse meu trabalho de desenho registrando as imagens. Na minha comunidade tem uma escola muito bonita, então eu também trabalho lá. No meu trabalho eu faço os desenhos das imagens dos espíritos Chapiripê. É assim que eu faço. Eu escuto a palavra dos xamãs e então eu gravo elas no meu pensamento.
porque eu conheço como que são as falas dos xamãs. Eu conheço como que os xamãs atuam. Eu conheço o pensamento deles e também como eles trabalham. Então por isso eu trago suas imagens para o papel, no meu desenho. Então é assim que eu faço o meu trabalho de artista. Maravilha, muito obrigado por essa linda apresentação e tradução também. E, Joseca, eu queria que eu pudesse falar contigo primeiro em português. Eu sei que a sua língua é Yanomami, mas a gente faz só umas perguntas em português e depois você fala de novo em Yanomami e o Daniel traduz. Pode ser? Uhum. Eu queria perguntar, parente, se você está compartilhando que você nasceu no Rio Uchiú, nos anos 70. Eu queria saber se você tem lembrança, de antes de ter conhecido Napa, né, antes de ter conhecido os brancos. Se você lembra do contato antes do mundo dos brancos. Tá. Quanto eu nascia, eu nasci onde não tinha branco. Lá, cabeceiro de Rio Chiu, numa comunidade Poroanarik, onde eu Uhum, nasci. Aí, ah, os velhos mudaram outras comunidades, botaram o nome da comunidade do Rapacaraí. Aí eu era muito pequenininho. Aí chegou epidemia, epidemia do branco, quando eu uhum, era pequenininho. Aí minha mãe faleceu por causa de epidemia, quando eu era muito pequeno. Aí minha irmã me cuidou. Aí depois minha irmã ficou raiva, ficou brabo por causa de epidemia. Aí ela me levou até no Rio Uchiú. Aí depois, aí no Rio Uchiú eu não tinha contato do branco. Aí depois, meu irmão, meu pai, levou lá no Rio Mapulau. Aí eu vi o funcionário do FUNAI, né? FUNAI, pescadores, também tinha muito lá no Rio Mapulau. Eu vi só o Rio Mapulau. Os brancos estavam subindo muito no Rio Mapulau, junto com o FUNAI. Estavam subindo muitos pescadores e caçadores para aquele que outros brancos fazem couro de animais, né? Para vender na cidade. uhum. Primeira vez eu vi só no Rio Mapulau. Oi. Então, Joseca, que o que você pode compartilhar com a gente de lembrança nessa infância, né, dos seus pais ou dos seus avós, dos mais velhos, assim, que você lembra uma lembrança bonita, alguma coisa que você lembra desse tempo da sua infância? Correto. Quando não tinha contato dos brancos, moravam muito bem, moravam sem doença do gripe, não tinha gripe, não tinha, como assim, diarreia forte e não tinha alguma coisa, barulho, como assim, barulho de avião, barulho de os celulares, não tinha. Aí tinha só os barulhos de floresta, o barulho de pajé, música boa. Não ficávamos muito doentes, só outra doença da floresta tinha, mas não tinha muito não, tinha só pouquinho. O, nós ficamos doentes por causa de espírito maléfico da floresta, por causa de
tinha inimigo. E outra doença, alguns jogavam o veneno de planta, nós chamamos aroário, Quanquicã, tinha, mas não tinha muito não, tinha boa. Aí caçavam caçava poças, tínhamos muito festa grande, tínhamos tudo boa saúde, ficavam forte, gordo, porque comemos comida saúde, né? Comida saudável. Tinha só banana, macaxeira, cana, carne normal, bem saúde, carne de porcão, sem vacinado. Aí Uhum. ficamos muito bem. Mas aqui, Goiás, ficamos muito felizes. Os velhos ficavam muito felizes. Olha. Então você está compartilhando assim essas memórias desde cedo, a epidemia, né, com contato com os brancos, né? E a gente sabe que dessa de quantas Yanomami não sobreviveram a essas epidemias, né, do contato, mas muitos Yanomami são grandes curadores, grandes pajés, né? Como seu pai também, né? Eu queria saber como foi para você ter sido o primeiro Yanomami para atuar na saúde do não indígena. Não é o jeito dos curadores, dos pajés, né, mas atuando na saúde do não indígena. Como foi para você? Aqui, depois, quando chegar na comunidade de menina, né? Porque, primeiro, eu não conhecia os brancos quando eu tinha 9, 10 anos de idade. Cheguei lá para Temini, onde tem branco, né? Funai. Eu tinha Funai. É, Fiquei lá no comunidade de Uatorique, Temini. Aí eu cresci lá. Aí depois, é, acho que 2000, né? 2000. Não, 2000 não. Eu comecei a estudar em 1998. Comecei a estudar no microscópio. Primeiro eu estudei no microscópio. Aí eu, eu fiz uma prova do microscópio em 1998, 99. Aí eu comecei trabalhando como AIS e microscopista. Lá na região de Palauaú. É, região de Palauaú, 10 dias de caminhada lá na minha comunidade, longe. Mas estava voando no avião só. Meia hora. Não, 30 minutos lá. Away. Mas eu não sabia como. Eu não pensava como para virar, para estudar como saúde, né? Como AIS. Eu não pensava. Só Davi Copenau me colocou, primeira vez. Aí eu comecei estudando em Boa Vista, Roraima. É, eu pensava só assim, um trabalho de saúde. Eu pensava, será que esse trabalho de saúde é bom? Ou é que eu vou aprender? Acho que eu não vou conseguir aprender. Mas eu aprendi muito. Uhum. Muito bom essa trajetória de se tornar agente indígena de saúde, né, para cuidar do seu povo, né. E queria saber também, José, qual foi a importância de material, de cartilhas bilíngues na educação e na saúde na sua comunidade? Aqui nós fizemos as cartilhas para estudar, né? Para continuar a estudar. E alguns AIS
para estudar alguns AIS e os jovens e os crianças. Aí, isso que nós fizemos cartilha para como na fala? O peixaria-roupa. Pra ganhar mais sabedoria, assim, né? Ficar mais. Pra aprender bem. Uhum. Saúde na própria Roma Canhirama e saúde na Roma aprender Moma, né? Assim, nós ensinamos também francos e Uhum. nós Yanomami também. Aí, os napas aprenderam também, nós aprendemos junto com os funcionários de saúde, né? As cartilhas. Uhum. Ou então, importante para vocês aprenderem a língua do Napa e eles, Napa, aprender a sua língua também, né? É, eles, os napas aprendem também nossa língua e também nós aprendemos um pouquinho português, Aham, muito bom. mas, mas eu não Hum. estou aprendendo português. Ainda está aprendendo. Ainda está tentando para aprender falar. Aham. Então, vamos deixar você responder em Anomai mesmo, a partir de agora, e o Daniel traduz, pode ser? Uhum, uhum, Então, Joseca, a gente está falando assim da sua, um pouco do contexto, da onde você vem, né? Mas você é um grande artista que já teve muitas exposições no Brasil e fora do Brasil, né? E então eu queria saber o que que te levou desde cedo, desde pequenininho, a querer desenhar o que você estava vendo, o que você estava ouvindo, mesmo antes de desenhar no papel, porque pequenininho você acha que já pegava graveto, material da floresta para desenhar o que você estava ouvindo, o que você estava vendo? e ao shelter, kami ao shelter, napo mak tanim showa mayar, tanim, napo mak pihiponim, napo bu ya pihikunim, kuyaro liham ya patama, liham ya sha patama, yaro pan, yaro ya pe niabahama, pakwandishima, pe Waimakapa. Hamia iniamoma. Ya iniamu kupere. Uliham. Rama, desenho yapa uamama. Raka rama e machita a rama e yahanap dukuha ya yaro yapa utuk uamama ni hutihip uya desip hombrama de shoharam Yanamaya Tapa Utupua Mama. Ana Uriham Yakua Makamia Pi Ai Napa Napa Yak Napa Kahanapo Mukun material Wampa Hira Yatanimi Kamia Pisharilu Pashiwi Urihikari Ta Shinu Haya Pishari Plarium Uriham. Quando eu era criança, eu ainda não conhecia os brancos. Eu não pensava que existiam os brancos. Por isso eu cresci somente na floresta. Eu cresci na floresta e eu ia muito para dentro do mato para brincar. Eu gostava muito de brincar na floresta, caçando alguns animais e pescando. Então, assim, brincando na floresta, eu comecei a querer imitar os animais desenhando eles. Eu comecei a fazer isso pegando alguns gravetos e desenhando na areia da praia, na terra, pegando espinhos de árvores para desenhar nas folhas verdes. Assim, eu desenhava a imagem dos animais. Eu desenhava com um espinho na folha, bem verdinha, e imitava também as imagens de nós, Yanomami. Assim que eu brincava de fazer os desenhos do que eu estava vendo. Eu não aprendi a desenhar com os materiais da cidade, dos brancos.
Eu não sabia que existiam esses materiais. Eu aprendi somente na floresta mesmo. Foi assim que comecei a fazer os meus desenhos. Hayakuama, hayakupere. Yanakana ya kuama si haria kuani. Uliham hekulabas kamia unska au mahiamiaro yakan hekulaboma yanumaya maku ya unsi shapiri broma yanumaya maku desenhoni yanuma utuk harewa ana utuk pre ikoma anham Elia komita bahaya besharilu ya besharilu haton no atare nata kua sharilu haton no atare yat danimi awe ya besharilu ya bekunim ya iniamusha wa auto uma te waiha yankun utuha te mahinana lope mahina pa waronin happy Loreta Wakui Napua Akopema Aperce Poma Lápis Poma Borracha Poma Nte Caminha Aitapa 5 Yamakoma 5 Loreta Aniamakirama Uma Inception Tete Yamakiranin Wapau Boma Nte Te tira hokuna ako boruma. Ami hu boma ya. Maki kamia cresceu bruxoma. Kamia estudamo hui shoama. Kamia minha aí pa maplariama. Pa morria haton. Te aí se pa tante de akonayama. Te técnico, Apache técnico, Ana técnico a kama berkuma, teka heshio wa kuin, kama berkurayoma, a nohimo mayaro, yana mayamak nohima mayaro, kama ulihi hamalama huma tua amakui, sua amakui alama huma, kuayare, wamalek wansip pairama, pairiblarama. Sip mais Hiramama, acho que 3 dias, tira rapama até lápis, com papel, lápis, apontador, borracha, depois coma, cama, Hirubercui, neto coma, neto ana, é uma que vai se hirama, desenho para chamar, Yuripa, Iropa, Arapa, Antapa, Hiracoma, Hiramama que lá em Sepsião. 5 dias, tirar o ano, tirar um cano. Porque técnico ayaro, técnica comiaro. Então, aqui caminha ruia show uma. E a ruia comprando, ai, técnica. Yang taimi wana motela técnica akona kamewale hila shoama letra tapirama desenho tapkui tapirama técnica ainda e eu esqueci o nome dela não era hirama maki na kokomuruma na yakua kubure ante maki Huya tehipkan thama, Shama, Oshayap thama, Harayap thama, Hutika, Huya tehip thama, Bo anuyatap thama, Mayatu bre, Tauku bre. De, vai sip tana tetelena, Aikup walwano kema,
Claudiano Já, Bruce Alberto, que balo que uma caminhama kulipa. Nanti Claudiano Já anu putih talema, chama talema. Oh kawan, patal totema,oi terahulu,oi kiat chama terah akuma. Kute ya hubukem awe ote, ahote. Mas sim, Ortopolia como de Bruce Alberto Anu desenho por Trapachirema Trapachiri Tote Rimama Kuikana Ante Kamai Uriham França Uriham desenho bota Huruma Ante França Uriham Buriote Ante a Hu Koima e Paurihama Hu Koimama aí Ante desenho que chantou a tema desenho tal soalnya permana kumawe aku tezen toti mahi witi bita ta aku dei aku mawe oi shapiri uma ya kuma ku show uma ante Hum. oh, Era assim que eu fazia. Eu aprendi devagar, eu não aprendi rápido. Naquele tempo, quando eu era criança ainda, o meu corpo, o meu interior ainda era muito limpo. E por isso eu me tornava como xamã. Nós falamos assim, porque nosso interior torna-se como os espíritos. Por isso, como eu sou artista também, quando eu entrava na floresta, eu via os espíritos e suas imagens desciam para mim. Mas eu não sabia exatamente o que estava se passando. Eu não pensava que eu estava aprendendo e ganhando conhecimento. Para mim, eu estava apenas brincando. Então foi assim que eu aprendi, na floresta. Então demorou um pouco. Não foi rápido que os brancos chegaram. Eles demoraram. Então uma mulher chamada Loreta chegou e foi ela que primeiro trouxe os materiais como papel e canetinhas. Ela ensinou 5 jovens Yanomami. Só um pouco. Ela não ensinou muito não. Só experimentamos à toa. Ela também não demorou muito, ela foi embora logo. Eu queria continuar a estudar, mas ela sumiu. Depois de um tempo, chegou uma outra técnica de saúde, que ficou muito amiga da gente. Mesmo que ela era uma mulher branca, ela gostava de ir para a floresta com a gente. Por isso a gente ficou muito amigo. E ela também me ajudou. Ela me ensinou muito pouquinho, só 3 dias. Ela não demorou muito, porque ela era trabalhadora da saúde. Mas ela trouxe mais materiais, como papel e canetinha. Então eu passava um tempo desenhando com o filho dela, que se chamava Neto. A gente desenhava os animais como antas, peixes, macacos, araras e outros animais. Assim, ia aprendendo um pouco. Então ela foi embora. Eu ainda era jovem, e enquanto eu me tornava jovem, veio outra técnica, que não demorou muito também. Ela nos ensinou um pouco das letras para nós. Ensinou um pouco o alfabeto e depois ele foi embora. Mas eu queria continuar fazendo os desenhos. Então eu comecei a fazer esculturas de madeira. Comecei a fazer os animais, antas, araras, jacarés. Eu esculpia esses animais em madeira. Um pouquinho depois disso, chegaram aqueles dois, a Claudia Andujar e o Bruce Albert. Esses dois chegaram na minha comunidade e a Claudia Andujar viu minhas esculturas de madeira. Ela viu a anta que eu tinha feito. Poxa vida, você sabe fazer muito bem isso. Você pode me dar um? Ela pediu. Então eu dei para ela. Pode pegar, eu disse. Então o Bruce também levou alguns de meus desenhos para a França, onde ele morava, porque ele gostou muito do meu trabalho que eu estava fazendo. Então ele levou os desenhos. E depois voltou novamente para minha comunidade e eu mostrei outros desenhos. Ele falou para eu continuar e fazer os meus desenhos. Seus desenhos são muito bons. O que é isso que você desenhou? Ele perguntou. São os espíritos Chapiripê. Estou desenhando eles. Eu respondi. ante
por desenho por terá com te ia hua chorama awe te kama na exposição tra hayumama exposição a eta totoi pihio kuna kukupere te ia hua ma awe shoape ahia uli hita pra bihio yakoma aheta tia bihi kun ya pi kuma aheta thon shoya uli ya pi mama ki então a awe wai aho utup ya totoi paru te te totoi te kama yain pare naka shora kama tuli caminha Tavia Dário Nhama naka shora kama tuli te ya hushoma exposição em Tama Harana Tup no Ashuma Museu no Ashuma Maqui Yabe Queen Shoma museu e exposição Yatan Animialo na popa tinha Yatanimialo Yabe Queen Shoma aui então aqui kama Bruce Ana que eve akan como eve no ar e Tama eve agora que nós totoi o auto ratoma e beco praça agora Tama na bupon kanas te yahu hakui kana haran hapa mahi praça mia lulu huruma perusahaan apa mahi Foi Brasil uriha time show ao hete anime wale tanime time show ma te ya com buruna ya com burui te desenho porque aqui comi pa wawa mane no atara he wawa mane mahe ya harana ya hu conte foi São Paulo e ya hu te na popana Prussiana e Marcos Wesley Ana desenho para Doutor Ama e a desenho para e a quarta bu kamenia noma bu akama até que a fala samia o com a toma exposição e aí tá teria o coma ngala nia behia shari roma maki ia behariru maki ia behatamu shoalma o tita thai be como aqui Praça Tulipano não há cocranense de São Cartier Tulipano dinheiro arraia perromo para dinheiro arra e para conta saúde Tulipano conta a caro para arra dinheiro porque mais o do cara contar é uma porque mais deve totoa mais awe hui dinheiro aku na kule dinheiro aku awe rapa mais para satelipano dinheiro porque ri 12.000 porque mais porque não tem a ver como valeria tote rio não há a ver como aqui coi me show uma mas se como valeria Oke, ya kan hukuma ya ashi 3 vezes ya rua com a saúde. Ante oi uriham São Paulo mas piano mas pikelipano. Então o Bruce pediu para levar esses desenhos que ele viu. Ele pediu para levar para uma exposição. Eu concordei, mas eu falei, Bruce, meu sogro, então eu quero ir conhecer o seu país, eu quero ir para a França. Será que é perto ou longe onde esse meu sogro mora? Eu pensei, deve ser longe. E aí ele respondeu, tá bom, mas espera um pouco. Eu vou levar os seus desenhos ainda e vou conversar com as pessoas por lá.
Bruce levou os desenhos e então eles me convidaram. Convidaram o Davi, Dário e eu. Nós fomos para o país dele. Foi a primeira vez que eu saí para fora do Brasil e foi a primeira vez também que eu vi exposições e museus. Lá que eu entendi o que era a arte e esse trabalho. Antes eu não conhecia essas palavras exposição, museu, eu não conhecia. Mas o Bruce estava lá. E o Hervé Chandès também. Eu conheci ele bem, então eu vi esse resultado deles, a exposição e os trabalhos de outros artistas não indígenas. Faz muito tempo. Eu ainda não conhecia muito o Brasil quando eu fui para a França. Então eu voltei, e esse caminho começou a ficar mais claro para mim. Os meus amigos, o Bruce, o Marcus Wesley, também a Lídia, eles me ajudavam e guardavam em São Paulo os desenhos que eu mandava para participar de outros projetos e exposições. Então eu fui participando de diversas exposições e meu pensamento foi se abrindo para a arte. Mas algumas coisas ainda eram desconhecidas para mim. Como eu vou fazer? Eu pensava ainda. E uma vez a Fundação Cartier quis comprar alguns dos meus desenhos. E foi então que eu entendi também que era possível vender os desenhos. O pessoal da saúde para quem eu trabalhava tinha aberto uma conta no banco para mim. Então eles me pagaram e pagaram a Rutucara também. Naquela época eles pagaram R$ 12.000 e eu achei muito bom. Comecei a entender um pouco mais. Então eu acho que eu fui 3 vezes para a França para participar de exposições. Fui para o MASP e continuo ainda a ir para São Paulo e para outros lugares também. Muito, muito bom, muito obrigado mesmo por narrar e traduzir tão bem, gente, vocês dois. A gente ia chegar no MASP mesmo, né? Nessas perguntas que eu tinha preparado mesmo, né? Talvez antes eu queria perguntar também, a partir de um pouco do que ele já falou, né? Por que que ele fala quando o corpo dele era mais limpo, tinha mais cheiro de floresta, né? Quando era mais jovem, ele sonhava mais. Eu queria que ele pudesse explicar, contar um pouco por que que quando o corpo, o coração dele tinha cheiro de floresta, quando era mais jovem, ele sonhava mais. Joseca. Awe pehet. Kamia Yanomaya Oshilde Yama Oshilde Ya Oshilde Kamia Patau Au Mahioma Ya Patau Auoma Ya Patau Shamianimi Shamia Patanimi Patatup Patau Desup Au Patau Kuanina Kamia Kuau Bashioma Kuyaria uns Auoma Ya unsinya nioma ai thấp upawi thấp mau mayaro ai thấp uns talewi thapania hoshimawi ya thấp hupanimio ya thấp hupawi yarobe hupau kamia patade tu ya hupanimi anu oi hupau mau mayaro ya au ya patama kuyaro ulihi ania top hioma Yanomanya uns au tehe yama urihi ania aniani urihi ania utehik tireham utehiknia komi okoku utehik okoku nia niani tote urihi ania masida amaki masida am yahamaki oteui hanakania nishamu tote urihi ania nishamu yai demi Henia kua Henia nishamu nikere kua ini kama uri ania shad kama nyahama kenia nian shad toti kama hute kenia nian yai wow to toti uri a hore pe taru te kum uri nian wow rayu Unaha yamakuade na yakuade ya mani koh hipe mahikuoma urihia mani kohikuoma urihiteri tua yapa mani mama nikere kuayaro
Uri teri ai oi nabumaku floresta mamata hira urihi'a kamiamaku urihi'ana untupa tuayomapra uau to'u ya'un sha'uotehe tuayaptama maki oinsi ofshekurena tapua oxetabahkurena oxe 9 anos tua patahe uotehe tapahek uawiha urehiteri tua pukua yaptama mau shiham tua puku yaptama tua yomap yatapata mani mais ani bromanya uns au yaro kamabana wareta au yaro he kamia uns au otehe kama tua ban wareta au yaro he yap mani man kohip koma ya mia totehi bronimi ya mio wulu ultima ya mio maki yan aibama ya pokokkuat prema bohkut yu ya mio totehi bronim kuya ya mio pokkua ya payabamo mia totehi bronim tutehi ya hu maki ya rao maki wakapa kamia makuripa ham tonto tukua yaro yano tonto yaro yano pa wakapa pa shimoneama kiriyama api como shimoneama nahaya kua kupere nahaya kua shimoani bromanyaro yatatau nahaya kua mau kunahaya tataimi wapata shami otehe wapata huru tehe wapata huru shami antehe manimi wa uns bloque bihi bloque uma paubu uns bloque maki uma paubu shami mahiano deu miki maki manimi mahi kuaimi oinse bisha mani lanho sha mani aipaini mani hoshimi oshen sonhamu hoshimi ta hoshimau então sha mani wa e unshi aude shapiripa mani kua lenha. É verdade. Quando nós, Yanomami, somos crianças, acontece assim. Nós crescemos muito puros. Eu cresci bem puro. Não cresci com meu interior sujo. Assim como os nossos antigos cresciam bem limpos, eu cresci também. Por isso meu interior era muito limpo, bem cheiroso. Eu não queria ver coisas ruins, sentir cheiros ruins, sair com as moças. Por isso meu interior se tornava muito limpo. Então é assim, quando a gente cresce na floresta sem poluição, por isso meu interior era bem limpo. Então eu ia para a floresta e sentia muito o cheiro bom da floresta. Sentia o cheiro das árvores altas, o cheiro da terra, das folhas velhas na terra. Eu sentia o cheiro da terra viva, verdadeiramente saudável. Não haviam outros cheiros misturados, somente os cheiros da floresta, das árvores e tudo. Esses cheiros apareciam muito claramente para mim. Quando as folhas brotavam na floresta, muitos cheiros surgiam. Era assim, e por isso eu sonhava muito. Eu sonhava profundamente com a floresta. Meus sonhos com a floresta eram muito fortes. Eu sonhei uma vez com a verdadeira mulher da floresta, a Chueyoma. Eu não tinha sonhos com outras coisas misturadas. Vocês brancos falam floresta. Nós falamos Urihi-a. Então a floresta aparecia muito claramente para mim através da imagem do ser xamânico Chueyoma, quando meu interior era limpo, assim que eu via ela, como uma moça jovem de 9 anos. Eu vi também onde ela mora, dentro das águas. Eu sonhei muito com ela quando eu era mais novo, porque meu interior estava limpo ainda. Por isso eu via ela e sonhava profundamente e os sonhos apareciam muito claramente para mim. Por isso eu não dormia bem, eu me revirava muito. Eu lembro que eu acordava, aí eu via minhas pernas esticando,
crescendo bem grande, meus braços ficando muito gigantes, e aí eu voltava a dormir de novo. Então eu acordava de novo e olhava para o Chapono, para a nossa casa que é redonda. Aí eu via os fogos das fogueiras de cada família, e eles começavam a girar e começavam a rodear e subir, como se fosse uma labareda assim de fogo. Eu ficava com muito medo. Eu achava aquilo tudo muito diferente, muito estranho. Eu não sabia o que estava acontecendo, o que eu deveria fazer. Eram coisas que eu sonhava muito. Quando o nosso corpo está poluído, a gente não sonha bem. A gente não sonha desse jeito. É como os brancos que não sonham nada, que têm um interior poluído demais e por isso eles são vazios por dentro. Por isso que eles não sonham nada e falam à toa. Vocês têm um interior vazio, mas ficam falando à toa, porque o interior de vocês é poluído. Por isso vocês dormem, mas não sonham. Não chegam muitos sonhos, só alguns poucos. Mas não são sonhos ruins somente. Mas quando seu interior é limpo, você vai sonhar com os chapiripé. Away, muito obrigado por essa resposta, essa resposta linda. Eu lembro que Toyoma é um personagem no filme A Última Floresta, Uhum. do Zerbini, né, com o roteiro do Davi Copenaua, né, a gente vê Do essa boneco. encenação lindíssima, né, uma atriz também, Yanomami, né. Seguindo um pouco de entender a sua perspectiva, né, como artista Yanomami, né, a gente vê muito, Joseca, uma grande fonte de inspiração do seu trabalho são justamente, né, como você falou, Toyoma, né, são essas narrativas, né, são essas histórias, né, mas também o canto e a dança dos pajés, né, o sonho. Então, narrativas, canto, dança, sonho, né, são tudo inspirações, né, para os seus desenhos. Você pode contar um pouquinho como isso faz nascer essas imagens para você, como isso alimenta o seu desenho? Thế nói aqui nayata te Yanomai Ashapliwi Yakami Tarbuimi Yanomai Aishapliai e o alto uma heri amoa toti Yataka Escoleman uma amoa totihiwi uma amoa o alto e elimu totihiwi uma amoa Hoshimao ya ya tôi wa akaporepo watante Uhum. wa amo akaporepo ta hayupraimi ai ashapiri pakan henimo toti amo toti ante ya ibrem yati ya hen yatitiki nahita unde kama amon Pagua panaha ya thasho bali desenho thasho awe i na kuma wa yai hini mo toti kami anoma ya makuta eno ashapiri mude ya hini de wa hini mo wa otomahi kuiaro kama shapiri aku awe na kami shapiri aku al na ya amo aku Naha kami Shapiria Nalana Pakua Nahaya Paishi Bakua Naha Shapiri Patamanghin Ai Anamaya Makua Maki Ai Pe Shapiriaka Pore Boi Tha To Dehibroimi Desen Yatal Bihio Maki Tha To Dehibroim Brekua A Shapiri Yai Wa Otowi Desen Yatamo Tote Nahaya Thup Thal Aqui ya rau haru te tu te shapiripa hekuramon te metidi a hekuramon te e maktau bita popte ma ya peku o e terceiro papel wa hoshimao ya hoyari não wa hoshim desenho kubroin na yaku ao e no patapa tan ya o seu te e parwae Ipashoaia, Pata, Ipasholiwa, Pata. Três para Patacuoma. Urbana, tá história, tá yai, apta, o alto, Rubumahan. Goiaro, caminha, tá bom.
como papel escurena ta oni komi bou eta heni maiaro. Kuiaro patata puawi desenho ia tau bihia de ia abran. YouTube patata bashoani wei eta heni mo corri pomki eta corri pas também tá heni brain. É verdade, é assim que eu faço. Quando nós, Yanomami, fazemos xamanismo, eu não observo eles à toa. Quando os xamãs estão fazendo suas sessões xamânicas, eu escuto bem, e se os seus cantos e suas danças são bonitos, eu gravo bem no meu pensamento. Se os cantos não forem tão bonitos ou se não forem muito claros, eu não gravo. Eu gravo somente os xamãs que têm os cantos mais belos. Eu gravo na minha cabeça, então eu vou elaborando essas imagens na minha cabeça e depois coloco no papel. Como nós somos Yanomami, quando os xamãs cantam, eu entendo muito claramente. Por isso eu escuto os espíritos Chapiripê. Quando eles cantam, eles falam: eu sou o espírito tal. É assim que eu canto, é assim que é minha dança, é assim que é minha pintura e meus adornos. Eles falam, então nós sabemos. Mas alguns não cantam muito bem. Eu quero fazer os desenhos deles, mas não sai muito bem. Assim também acontece. Quando os espíritos cantam verdadeiramente bem, então meus desenhos vão sair bem bonitos e claro. Quando os xamãs fazem suas sessões de xamanismo à noite, eu também escuto e depois guardo em meu pensamento para desenhar depois. Se os cantos não forem bons, os desenhos não sairão bonitos. Assim que é. E sobre as histórias dos antigos, eu ouvi muito do meu pai, do meu sogro e do meu cunhado. Eu ouvi muito as falas desses três sobre as histórias de nossos antepassados. As falas deles eram muito claras e boas. Por isso eu gravei muito no meu pensamento. Assim como vocês gravam as letras no papel, eu gravei todas elas. Por isso, quando eu quero fazer algum desenho sobre a história dos antigos, eu lembro e então faço. Tudo riquinho, né? Riquelme? Ah, Não, aí tá bom. Mani, mani. ah, Não, Kamata Wahini, né? Rapota Wahini, aí vai desenhos uma tapa ali. não ia ter, não ia ter heni riquinho tá papel ia ter ia tomar buco na ia ter tabu bicua ia hen tá gravado riqui foi ter por mim aro ia ter pou rachoa tá aí ia ter come pou rachoa por ma praria mama aqui ia por pou rachoa tá o ri tu hamo tá tá mais aí patata puxuani we patata pe yaro blue patata pe thapa shiwani de thapa yaro blue de ai napo vão não tá aqui thapa thapa blue de kama hevese kama yes e bona au hei thapa thama yaropa yanoma yamaku chama Braui yamaku chama Brui tapa tamar come história tá tamar tudo cara quebru tudo cara quebru e a pau com quebru pihio com né awe quebru pihio com tá tamar que pa pata chapuri pata buku maiaro perret perrecurar maiaro thapa o jovem ria, né? Ruia, rapau de patata como primeiro menstruação tuba rei. Primeira menstruação de mulher, primeira menstruação de jovem. Um ano. Gitu mau Kuama. Ah. Nós chamamos Unemesi Unem- Paripa.
Tá. Porque o aro ayaro. Tu ayaro ia punu na tekuma. Tepa come o mama. Aku perahe. Walo anu. Walo unemes pari. Anu. Batata bush. Wani lanyoma. Ta tamahe. Te pasiha wani nana. Mau patahama. Perkara rayoma. Ante prahaiha pe moshi-moshi kublariama. Hiro unana poma kukuni hiro espuma kublariuma. Ante omamanu patata pe moshi yaima. Tepe nabomaku espuma kuma manguha. Não é uriha em manguha. Onde tem poço. Como espuma comandante o mama que escolheu. E escolheu quem espuma bom e espuma ruim para olhar para mim. Prorop. Não posso olhar para mim. Na pop rio e porque aqui escolhe mama. Já não mais na pototio e na traguita ou mais. Tá história traguita como um pouco. Oi? Então, ainda sobre as histórias dos antigos. Essas histórias, elas estão gravadas no meu pensamento ainda. Mesmo que o meu sogro, meu pai e esse meu cunhado já faleceram, todas essas histórias ainda estão dentro de mim. Por isso que eu desenho elas. Eles me contaram há muito tempo, muitas histórias de quando nós surgimos, quando os animais surgiram. As histórias do tamanduá, do morcego, da anta, são muitas histórias. De quando o céu caiu e sobre quando o céu vai cair novamente. Essas histórias dos grandes xamãs, história do ritual da primeira menstruação das meninas e do ritual para os jovens se tornarem homens. Eles nos contaram muitas dessas histórias. Sobre a história da grande espuma no oceano de onde Omama separou os seres humanos. Quem seriam os bons e quem seriam os ruins? Quem seriam os Yanomami, quem seriam os brancos? Todas essas histórias dos antigos eu guardo ainda. Muito bom. Muito obrigado por todo esse relato. É uma coisa que eu vejo que você diz muito, José, que você disse agora também, mas em outras entrevistas, né? É isso que você grava o canto dos pajés aqui na cabeça, né? E isso depois você transforma em desenho, né? Eu queria que você pudesse explicar como esse canto te inspira a desenhar. Você canta para você mesmo? Você lembra do som, da voz dos pajés cantando? E como é que isso vira um desenho, como esses desenhos lindos que você faz? Oi, corri. Arimotima corri. Na aori. Na wapai. Ei, shapiripka, shapirip herimota, shapirip amomota, wa hiriaruna, wa reikama, amor, titiama, né? Ficam dentro do seu pensamento. Waiha wetna wa tapa. Wetna he amor desenhos por contrário. Ah, tá, estou tentando. O apuricu, o amar praia. Boa. Vậy nói của nó kamu himi caminha marca com carro masculina. Você ouviu música, você não vai esquecer mais. Uma woman show, porque ya hai titikem. Passe canto, a heride, nyatei, porque kama hekurana, tá amo woman, woman, uri wa kupi, wa haima, kama como pauxe dele, pauxe do espírito, a cuba tá haima kua. É assim, caminha curena, tá
Aí mancua a panaha e a cantei. Antes desenho e a tarde recua a cubana e a tarde. Assim, desenhando, assim, na coma, colocar pauxe, pintura, kama pintura, recura, pintura, kama o caminho, kama recura, poliopa, cubana e a Nahamo Otemaimi. Desenho tarde, cama, canto do chapili a cubana e a tal yanakano não é shihari não. Shihari a tarde a maqui canto ai música chapili ai. Maqui é muito corripa música tem ai. Tal qual pana. Só Chapiri fala e até sentar que som wapamamaki até tote play show ya conseguimos em show maqui é o apoio show música aí som é, dois som tá com polo cotai som tá aí com aqui é muito corripa, corripa. Aqui o apal show aí kania tabrari. Ya percu show. Na ya tia tapa canto taxa o alto maqui música tá do tebreme. Som que chapiri fazer dança naku ni tá aqui muito corripa. Areremui, né? Ele arerere corripa três no três tá corripa maqui pei ai recura ai chantamo alto tá corribo maqui tá tal de ai tá corribo chiquete maqui kami yanomami yakutaina etapla reia maqui canto tá ai akatamu kupana Yata wapa hikio música na Europa. Yata wapa mamaki ya kashukan. No yata itapo ya pe uma. Maki ya wapa shwa. Taplari wa hiankan. Wa uma ta. Oi. Maki corrip mahimi. Outshwa. Três som puxa corrip mahikua. Pentus corripei. Aqui rapauta é penoakan koama, né? O mari para wakan mari para muna mota haoma. É penoakoama então é na taini é o na chapri jai kuai watai. O jai tai. Não é aí se ou como kui aí tá remo. O apai tá ele não vai conseguir. Oi. Cama Maki. Portoro. Ah, Foi oi. carro. O apurri. Já é moema. Pra Ya, o chimarrão ya quando eu consegui andar pouco longe no mato e a cote eu pene e a cor no motorhome e aí na motorhome vai a coma away e pai Luia meu filho carro arcui recula para no tá bito e mahinha Uriham penopo uriham wakwa susual hawa halaman kurapa no ayai totehi wato pramani nahakuma tehe ya orepa humayaro uriham orepa ya humayaro Rude porque homem árvore maúpa não dá para falar acho que chama arepa coco Arepacoco. O Arapacoco não. O coco não arepa coco come nada coa ureia me pena wa coa cai rua te ya coa cai rua te arepa coco
como, assim, Oromashi, Uhum. Kamakokokui, Oromashi, Kubrario, Inte Mamokua, Como Roroi. como Vorui Kurena, Potimahi, Benchimahi, Inte Wahoi, a Wakiriman assustar, Waramahute, para não assustar, Inte você vai ficar fraco. Wakilimanjaro, Inte Ohitabroimi, Ohuimi, como Butukulena Wakur, Ekurapana wa Toteha Hikiaro he, Ohuimi, Naya Kuaku per Komi Hutihi Maki, Dehi Yanomai Bihiku Prario, Yanomai Kurenaha. Yami mahi wa hute, we dois wa hute kiaimi, yano mai bloimi, porque aya chame bailia yaro, kaho kamia au aya chame, aha, ekurap kiri, no, kia aku ayari ama, achame bailia kapi kuna, nah, ya kuau kubere, kuau mi, awe na ya kuama. Não tem no update. Então, já triptão até pai. Tài nữa, ya thật tài, của giáo rồi, ya pihi hata muhimu, ya pihi hata muhimu của, ya kaba thal, ya kaba thal kirimi ne, hoặc thal kirimi, ya kaba thal kirimi, wow ya kaba thal, você assim, ya kudu, quero você em chapor, história e tal, na história como ia taplari, aka Kupana ia taplar, maui. Então é assim, como acontece com vocês também. Se vocês ouvem uma música, vocês não esquecem mais. Então é assim. Quando eu escuto o canto dos espíritos, eu não esqueço, porque já ficou gravado na minha cabeça. Do jeito que eles vão falando, que eles vão cantando, eu gravo bem. Então, depois, quando eu sentar para desenhar, e eu vou escutando no meu pensamento a fala deles e eu vou desenhando tudo o que eles falaram, sobre onde moram, seus caminhos, suas pinturas, seus adornos. Eu vou desenhando bem devagar. Não é rápido, não. Se eu desenhar rápido, eu não vou conseguir. Mas os cantos deles são muito fortes, são muito difíceis também. Por isso que eu desenho bem as falas deles, o que eles descrevem quando falam. Mas agora também estou tentando desenhar o som deles, as músicas deles. Mas é muito difícil. Como que eu vou traduzir o som deles em desenho? Eu estou pensando muito sobre isso e tentando devagar. Os sons que eles fazem são muito difíceis, mas os cantos e as falas para mim são mais claros, e então eu consigo desenhar eles. Por eu ser um Yanomami, por isso que eu consigo entender, ver e traduzir esses cantos em desenho. Mas eu já tentei fazer desenho de alguns sons e de alguns cantos, como a música de Neropioma. Mas foi difícil. Como que eu vou fazer? Eu fiquei pensando e por isso estou tentando ainda, devagar. Então, tudo isso porque quando eu era jovem eu cheirava muito a iecuana. Quando eu ia para o mato, meu pai falava assim: Meu filho, você vai aprender a ver os espíritos. Por isso, leve a iecuana quando você for sair para o mato para você usar. Assim, os espíritos aparecerão bem claramente para você. Ele falava. Então eu ia para a floresta e por eu estar sob o efeito da ecoana, as árvores, a água, os cupinzeiros apareciam para mim muito iluminados, muito cintilantes e diferentes. Então, quando eu ia para a floresta, sim, eu ficava um pouco assustado, e por isso eu ficava fraco, mas eu não sentia fome. Assim que acontecia comigo, todas as árvores se tornavam gente como nós Yanomami quando eu ia sozinho. Se eu fosse junto com outra pessoa que estivesse com seu interior poluído, os espíritos iam ficar receosos e não apareceriam.
Assim que acontecia, a floresta se tornava gente. Eu não tinha medo de conhecer. Por isso que eu fazia assim, porque eu queria conhecer mesmo, queria ver. Então por isso que eu sei como desenhar essas imagens dos espíritos. Por isso que quando eu quero desenhar algo, eu já sei. Cauê, muito obrigado. Bem, deu certo. Deu certo. É. Muitíssimo obrigado por essa narração, essa tradução, pessoal. Ainda nessa pegada, assim, né, de entendendo um pouquinho da sua visão, Joseca, eu vejo que você, o Davi também, né, afirma que o Omama também pode ser visto como um grande artista, né? Por que que o Omama é um artista? Mà natkua e o mama aqui o mama na boa macu na o mama aqui primeiro artista a Yai Hapakuplarioma Hakuplarioma artista Hapakuplarioma Yamak Yamak desenha Takurana Yamak Hapakuplarioma Yamak Laromani Yamakiki artista primeiro artista akutana Yamaktama Yaroptama Komi artista akutana Bihiku Biakoma Thua Yap Thapra Bihabe Koma Yara Yap Thapra Bihabe Koma Mong Yap Thapra Bihabe Koma Omdim Yat Hip Thapra Bihabe Ku Biakoma e aí, almutima, frutas, maúpa, artista kutana, yamak tabraram. Artista como kunaha, yamak tabraim. Asya mi kuabaki, kuapetiki, yamak tano mai asya kuabaki, kamayami asya berki, roket ulihku. Kamani yamak tabraram yamak kuah. Yamak, Napawamak, Yaropa, Hutihipa, Mangupa, Yamak Burimakama, Yamakuha, desenhar para o Huruna, Naha, Namanhã, Kutai. É assim. Antigamente, Omama se tornou o primeiro grande artista, porque foi ele que nos fez surgir, como fazemos surgir os desenhos quando desenhamos. Ele que fez surgir os animais, fez surgir nós, Yanomami. E como ele era um grande artista, ele pensou em criar tudo. Pensou em fazer surgir as mulheres, os animais, a água, os alimentos, frutas. Ele criou tudo porque ele era um artista. Se ele não fosse um artista, ele não nos teria feito surgir. Ele teria vivido sozinho e a floresta estaria vazia. Nós estamos aqui, nós Yanomami, os brancos, os animais, as árvores, os rios. Nós existimos porque ele nos criou. Por isso que nós falamos que é como se ele fosse um artista, porque ele fez, ele foi fazendo a gente surgir como a gente faz surgir o desenho, como se ele tivesse nos desenhando. Então, você estava contando, Joseca, no início dessa trajetória, né, na Fundação Cartier, né, expôs várias vezes lá, na verdade, né, Espírito da Floresta, História de Ver, Nós as Árvores, né, são as exposições, né, e eu entendi que só depois de apresentando várias vezes na Fundação Cartier que você começou a apresentar seu trabalho em museus no Brasil, como no MASP, no MAN. Queria saber como você se sente compartilhando o seu trabalho aqui no Brasil, fora do Brasil, e se você acha que tem diferença no público, o público do Brasil e o público fora do Brasil vê sua obra, né? Se tem uma diferença. Se ele não sente que tem muita diferença no ser um brasileiro ou ser um estrangeiro, simplesmente o que que ele tem recebido, né, do público, né, seja aqui ou seja fora, né, que tipo de observações, comentários, feedbacks, assim, né, chegam a ele, né, com o trabalho que ele faz. Ipa,
os meus obras, né? Aí ele já me tama, já mostrou, né? Outros países. Eu já fui também na Inglaterra, né? Os meus obras estava lá. Eu mostrei Veneza, né? Mostramos, né? Depois Austrália, Minas Gerais, Brasil, Rama, Lille, Rama, cara. E os Estados Unidos, né? Nova York, aqui no Brasil, como é que chama? Belém, né? Belém, Com- Belém. Aí eu já mostrou meu trabalho, né? Esse ano, esse mês, né? Esse ano foi contratado, né? Aqui na, Convidado. não, no galeria. Esse ano, Convidado. convidado. Fui convidado. Uma coisa, por isso eu tenho muito grande emocionado, né? Para meu trabalho, porque vocês estão mostrando meu trabalho para aprender, para entender, né? Para entender meus história, nossa cultura, nosso história antigamente, né? Para os outros brancos, para aprender outros brancos. Outros não aprendem, outros aprendem. Outros não entendem, outros entendem. Aí, claro, eu fico muito feliz. Olha, Away, Joseca, também estamos muito felizes que você faz esse trabalho lindo como uma forma de se comunicar, né? Comunicar suas histórias, tanta riqueza da floresta. Chegando um pouco no fim, chegando quase no fim, queria saber de você como você acha que mostrar o seu trabalho de desenho, como essa visibilidade de mostrar o seu trabalho ajuda na luta do povo Yanomami. Perret, Perret Shuri. E para trabalho aqui, caminha minha marca, lutapa. Goiaro caminha, aí toteco, ia tal mal para desenho, carro uma curra ia para tan, ele mal e aí o alto para mal totor mal quando ya sino bu ya ya heni mang bu onde ai na bom que não tá heni Ibrahim uma percuime ai na bob né ai na bob percuime para heni Ibrahim ai ia moco a heni Ibrahim o alto ya capa os desenho tacuapa narra então Awmakha nababaha yai wauto taamante nabomuk pe homobru peheti awe pehet na kurata tek kua we urihi apatakiha kom shapirip kua urihi apatakiha itu patatap kua história tan kua kuyaru kama noamanhe kama yang makutan kama kuna napo wamak bihi tamangi wamak bihi kupe namanya makku wamak bihi snicker shari berubah wamatha ini berapa wamatha pehedia berapa nah kue yaro te ai wamarek ke noma wamarek kan nohiman awe thep kama per lutamui tote mahe makpe kupe kwe kami ni ha yathe yai kohit dia per kami yamak lutap awe É verdade, meu cunhado. Meu trabalho é nossa luta, de nós e Yanomami. Por isso eu acho muito bom. Se eu não fizesse meus desenhos, se eu não escrevesse sobre eles, se eu não mostrasse claramente ou se eu apenas falasse à toa, vocês não iam entender. Vocês não iam pensar como que é.
porque vocês não iam entender. Os jovens, as moças não iam entender. Vocês iam só estar pensando à toa. Mas quando eu faço os desenhos bem claramente, vocês vão aprender. O pensamento de vocês vai abrir e então vocês vão falar: Ah, é verdade, é assim que é. E vocês vão então saber que a floresta é cheia de espíritos. Vocês vão saber verdadeiramente tudo o que existe na floresta. Todos os espíritos e todas as histórias que existem que nossos mais velhos deixaram. Quando vocês pensarem assim, então o pensamento de vocês vai mudar. Vocês vão saber que nossas palavras são verdadeiras. Então, por isso, vocês vão nos ajudar a defender a nossa terra-floresta. Vocês vão nos defender e quando vocês pensarem assim, vai ser muito bom. Por isso que esses meus desenhos e meu trabalho é a nossa luta mesmo. Away, muito bom. Queria também te ouvir, Joseca, sobre mais um momento da sua obra, né? Você começou contando, conhecer os brancos, mapa, foi conhecer epidemia também, Shawara, né? Mas a gente também teve agora há poucos anos a pandemia, né? Shawara também, em todo mundo, um momento muito difícil, né? Como todo mundo viu, testemunhou, de muita invasão garimpeira, né? E naquele momento teve uma campanha fora garimpo, fora Covid, e a sua obra foi projetada no Congresso Nacional. Queria saber o que você sentiu quando viu seu desenho, sua obra projetada nesse lugar, que é o Congresso Nacional. Mas esse aí, Tobrano, eu fiquei muito feliz. Então, eu fiquei muito feliz. Eles mostraram meus obras no, como é que chama, aquele caça-alto, Congresso com Nacional. Congresso Nacional. Eu fiquei muito grande e feliz quando eu recebi um pedaço de Vídeo. vídeo. Gostei muito, foi muito bonito que os Napopo aprenderam por aí. Joseca, é muito bom ver você fazendo sua arte para ensinar, para abrir os olhos dos Napupa, dos brancos. Eu queria saber o que, que os Yanomami, os jovens Yanomami, como eles veem o seu trabalho. Se eles conhecem também, o que, que eles acham do seu trabalho. Acho que dá, eu vou contar a história um pouquinho, porque esse meu trabalho, só vocês estão aprendendo. Os jovens de Yanomami e todos os jovens e as moças e os adultos. Eu estou falando verdade, eu não vou falar mentira para você, não. Eu sei, porque esses meus obras, eles não conhecem, os Yanomami não conhecem. Nenhum adulto, jovem, moças, não conhecem ainda, não. Porque eles não entendem arte, sobre o arte. Mas meus famílias mesmo, meus famílias, estou explicando muito, mas eles não entendem também. Porque eu estou falando verdade, minha mamãe não entende sobre o artista, né? E estão pensando assim, o que que ele está fazendo? Ele está fazendo, ele está vendendo desenho. Sempre eles falam assim, estão vendendo por aí, na Europa, aqui nos museus, mas não tem nenhuma para algumas venderam nos trabalhos. É muito caro, Davi, ele sabe. Acho que é outro cara que sabe, outro cara sabe, porque ele sabe lutar, né? Quem sabe lutar, quem sabe Quem sabe viaja longe, ele já sabe. Mas na minha comunidade mesmo, outros Yanomami mesmo, não tem, não sabe não.
Só Dádio e Davi que sabe. Quem são o trabalho no, dentro da associação, diretores, sabe. Só. Uhum, entendi. Porque esse circuito, onde essa obra circula, né, não é muito esse lugar da arte, né, não é o mesmo lugar que os seus parentes, né, estão frequentando, vendo, né. Você faz sua obra mais dirigida, a ser esse instrumento de resistência, de diálogo com os Napapa, com os brancos, né. Aí na Papaiha, Jaro, Napa e Yanomami. Hiramante Totem. Quero ensinar os Napas e os Yanomami para entender tudo. porque bem, de turra escolta uma prarioma. Terra indígena montana. Aí na terra, o Japjai, Moema, Kuproim. É, Na terra para Taim. Perreti aí parou muito tempo a escola, porque acho que estavam jovens, pequenas crianças, aí já cresceram sem para estudar na escola. Cresceram à toa. Coisa eles não sabem. Por isso eu quero, vamos ensinar eles, brancos e Yanomami. Mo patapkan no Maranhão no Motarromo. Morreram muito. Então, para terminar, gente, queria perguntar, José, que mensagem final você gostaria de deixar ao público que olha a sua arte? O que você gostaria deles sentirem quando eles veem as suas obras? Que mensagem você gostaria de deixar ao público? Awe, Pite kamakaya yai horayo. Uita kite kami anuma artista ya pihikui kahua makaha napa wa makaha ya pihikui. Ipa desenho o mapa tau yaro o mapa tau brauco. Come cidade Baham o napa o makakina ipa desenho o mapa tau brauco o amane tau brauco prahalana o amane tau i o maka o aro kua yaro ipa desenho o mapa tau te napa o maka bihi iaiku awe hoi anama tapaki tapakanas totehi tapa bihi kui eta totehi unaha napa o maka piha kuruna o maka piha shari braruna shari rona nahoma yamaku o maka piha shari rona o maka hirina caminha ipa história desenho baham ta kui o maka tana o maka pihi shari prario o maka pihi araranho come na boa maka no amane tau ku tau banaha ipa desenho o maka tau ku banaha o maka pihi homo prario o maka pihi shari praruna Yanomai urihi akaki ai na boa maka o amane no amangui o maka nikere ku prario ta o amane kanas tau bono mai o amane yai no amang Yanomai o amane kanas tau te aoi Yanomai ada kanas tote Yamuthap no amang ngathap temi beriopa na kehi proroba kaki wamapa hu wasu wamapa yashubra kamiok lipa bakhui ba wamanek no amang wamane kanas tagiaro naha napa wamak pehe kuanaha maranhão kamiamak uli pahama ta hoshimi kaki komet hoshim kua kamianoma yam uli pahama ta totehimi kua yaro kami wamane kanos tau yaro wamane paili prau no amang na yamaku wamane no amang yamaku ha paili prau yamaku no amatim ta yamak paili pramu beheu
kahomaka hia, moko, pata, wamak piha, wamare kanaseha taruna, wamare kunoamang, maya mak pulio basyo, maya no sa pulio, wamak pihku, oi kamia kanaseha, wamak piha syari palarun, nata, nayaku piho kahonapa wamaka, nata kutaoma, nata waoma, awe kahomaka kamisto palaru, wamare tau prauku rotehiaro, awe kahomaka, kahonapa wamaka, kahonapa wamak imikuha, ya imiku waria, wamare tai ai wamaka ruman tai mikere maki kamiana, kahomaka imikuha ya imiku waria, wamare tau yaro, koyaro, estou palaru kua. Agora eu vou falar verdadeiramente para vocês como é o meu pensamento. Como eu, enquanto artista, penso sobre vocês. Vocês estão vendo os meus desenhos. Vocês, não indígenas de todas as cidades e de longe, estão vendo muito meus desenhos agora. Por isso, quando vocês verem meus desenhos, vocês devem verdadeiramente pensar assim: esses são os verdadeiros rastros dos Yanomami, de como eles são e como o pensamento deles é bom. Quando vocês pensarem assim, vocês ficarão mais sábios. Vocês vão entender as histórias que estão nos desenhos. Quando vocês verem meus desenhos, o pensamento de vocês vai despertar e se abrir. O pensamento de vocês vai se tornar diferente, vai se endireitar e por isso vocês vão começar a pensar em defender nosso povo, defender nossa terra-floresta. Não é para vocês ficarem vendo meus desenhos à toa, é para vocês nos apoiarem e falarem assim: esses trabalhos dos Yanomami são muito bonitos. Então vamos ajudar eles para eles continuarem vivendo bem. Vocês vão nos ajudar a defender o nosso povo, porque nós estamos sofrendo ainda com as doenças e com a invasão garimpeira. Vocês devem expulsar os garimpeiros de nossa floresta, porque na nossa floresta está acontecendo muitos problemas. Não está tudo bem por lá. Por isso, quando vocês verem esses meus desenhos, vocês vão pensar corretamente para defender a nossa terra-floresta. Todos vocês, jovens, moças e adultos, todos vocês devem pensar assim quando virem meus desenhos. Através do meu trabalho, vocês devem mudar o pensamento de vocês e se tornarem mais sábios. Assim que eu quero falar para vocês. Eu fico muito feliz em mostrar o meu trabalho para vocês, e por isso eu estou dando minhas mãos para vocês e abraçando vocês, pois estou muito feliz que vocês estão me conhecendo. Obrigado a todos vocês. Away. Muitíssimo obrigado, Joseca. Muitíssimo obrigado, Daniel. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês. Por tirarem esse tempo concentrado para narrar, para traduzir, para a gente ter gravado aqui e compartilhar e divulgando, né, o seu trabalho. Muito obrigado mesmo. Nhétiro, Artes Indígenas em Rede é um podcast original produzido pelas produtoras Outro Acontecimento e Sem Início, Sem Fim. Curadoria e entrevistas, Idiahuri Terena e Brisa Flow. Produção, Mista e Manatite. Design de áudio, Odariete Arrua. Identidade visual, Gustavo Caboclo. Tradução Yanomami português, Daniel Jabra. E locução da tradução, Manatite. Em memória de Jaider Isbel.